be or not to be? That is the question. O que é que Shakespeare tem a ver com vírus, cara? Mano, você não precisa ter lido Hamlet ou visto essa peça para conhecer essa frase. Ela é mega famosa, né, mano? E é uma frase aí que a galera acha super filosófica, mó filosofia por detrás dessa fala aí do Hamlet, né, cara? Mas se tu for ver, na verdade, eu acho que ela é muito simples. É uma discussão, ser ou não ser, existir ou não existir. E muito tem a ver com o diálogo que o Hamlet está tendo com ele mesmo ali, certo? Naquele monólogo que ele está tendo consigo e essa reflexão que ele faz, enfim, dá sequência ali alguns pensamentos que ele está tendo. E esse lance de existir ou não existir, ser ou não ser, tem muito a ver com a parada dos vírus, tá ligado? Isso porque durante os anos 80, mais ou menos, os cientistas começaram a se perguntar se os vírus são de fato organismos vivos. Porque os estudos começaram a ficar mais robustos, a tecnologia favoreceu a visualização de estruturas que outrora não era possível, e esse questionamento apareceu entre a comunidade científica. Né? A gente não precisa tomar partido nessa discussão que ainda existe, que permeou, né, que atravessou o tempo e ainda ela existe, né? A gente não precisa tomar partido, mas a gente precisa entender quais são os argumentos quais são os argumentos que sustentam essas duas hipóteses. Vamos lá? Cara, para quem acha que o vírus não é ser vivo, acha isso porque os vírus são estruturas, são entidades acelulares que não têm metabolismo próprio, certo? E por conta disso, acabam sendo parasitas intracelulares obrigatórias. A existência deles depende de uma maquinaria externa, de uma outra célula, para que ele possa dar sequência, enfim, ao seu ciclo, certo? Muito bem. Quem bota fé que o vírus é um ser vivo humano acha isso porque, apesar dele ser acelulado, ele não ter células, não ser formado por células, ele tem material genético, se reproduz, apesar de ser uma reprodução dependente de um outro organismo, de um outro ser, certo? Essa reprodução, ela está sujeita a mutações, e se está sujeita a mutações, está sujeita às pressões de seleção, à seleção natural. E, mano, se está sujeito à seleção natural, está sujeito à evolução. Certo, mano? Beleza? Entendido isso? Bonita discussão, né? Maravilha. Bom, a gente também precisa entender do que os vírus são formados. Basicamente, né? Os vírus são formados por material genético e por proteína, certo? Proteínas que são estruturais, ou seja, que vão formar uma carapaça, que vão formar a estrutura, o chassi, a casca. O que mais, cara? Me ajuda aí, mano. Já falei carapaça? Casca já foi? Chassi? E é formado por proteínas não estruturais que vão ser responsáveis pela replicação do material genético, porque afinal de contas, o vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, então eles precisam de proteínas capazes de fazer com que o material genético deles seja replicado dentro da maquinaria celular. Beleza? Cara, os vírus então basicamente são formados por um capsídeo proteico, né, que é um arcabouço aí de proteína que armazena o material genético no interior dele. Beleza? Esse capsídeo proteico, essa cápsula proteica, ela algumas vezes é envolta por um envelope. E aí a gente tem a categoria dos vírus envelopados. Esse envelope, cara, é um resquício da célula hospedeira que o vírus acaba levando consigo quando ele sai dessa célula, beleza? Portanto, é um envelope que é uma bicamada fosfolipídica que a gente está super familiarizado, a mesma estrutura que compõe a membrana plasmática das células e que tem grudadinho ali algumas proteínas virais que acabam se acoplando a esse envelopinho, a essa membrana, que ajuda o vírus
no reconhecimento e, portanto, facilita a entrada dele dentro da célula hospedeira. Beleza isso, cara? Entendido? E o material genético, né, mano? Bom, o material genético dos vírus pode ser DNA ou RNA. Se liga que o material genético ou é DNA ou é RNA, ele não tem os dois, tá bom? Ele vai ter um ou vai ter o outro. Os vírus de DNA, cara, repara que isso é importante. O vírus de DNA, ele pode ter, os vírus de DNA, né, podem ter DNA em fita simples, como é o caso dos parvovírus, que é uma categoria de vírus que causa uma doença chamada parvovirose, que dá em cachorro. A gente aprende que a molécula de DNA é uma molécula de dupla fita, né? Isso a gente meio que discute e diz que está sacramentado, né? Isso irrefutável. Mas fica atento que existe essa exceção. Em alguns vírus de DNA, o DNA aparece em fita simples. Morou? Isso é bem importante. Há os vírus de DNA de dupla fita, que a gente está super familiarizado, né? A estrutura dessa molécula. E os vírus de RNA, cara, atenção. Os vírus de RNA, eles podem ser um vírus de RNA positivo, RNA negativo e os retrovírus. Se liga, o vírus de RNA positivo, esse RNA do vírus, que a gente chama de positivo, ele se comporta como um RNA mensageiro. Então, no interior da maquinaria celular hospedeira, essa molequinha acaba sendo lida pelo ribossomo da célula e produz as proteínas que são importantes para o vírus. O vírus de RNA negativo, ele tem uma etapa anterior. Ele pega essa molequinha de RNA negativo, converte em RNA positivo, que se comporta como um RNA mensageiro, e ele então é lido e produz as proteínas que são interessantes para o vírus. O retrovírus, cara, por exemplo, como é o caso do vírus do HIV, ele é muito louco. Por quê? Porque a classe do grupo, né, dos retrovírus, assim como o HIV, eles são vírus de RNA que dentro da célula, na maquinaria celular, eles convertem o RNA em DNA e a partir do DNA uma fita de mensageiro é transcrita e, portanto, dando sequência aos eventos para produzir as proteínas que são importantes para aquele vírus, certo? Por isso que eles são chamados de retrovírus, porque vai ter uma enzima, e já vamos ver melhor isso, chamada transcriptase reversa, que faz o oposto da transcrição. A transcrição é DNA transcreve RNA, que nós chamamos de mensageiro. No caso do retrovírus, o RNA é convertido em DNA e a partir do DNA o mensageiro é transcrito. Entendido isso, cara? Show! Eu esqueci de falar, velho, quando a gente estava tecendo comentários gerais sobre os vírus, que os vírus são agentes infecciosos muito pequenos, certo? Eles estão ali no intervalo entre 20 nanômetros a 300 nanômetros. Eles são muito pequenos, menores do que as células, e isso é importante justamente porque eles dependem da célula. Então, se eles fossem maiores, ia ser difícil a montagem dos vírus dentro de uma célula, né? Então, eu esqueci de falar isso, isso é importante. Beleza?